O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Mateus, evangelista e apóstolo do Senhor. O celebramos de vermelho por causa do seu martírio, do seu derramamento de sangue, por causa do Evangelho. Nós ouvimos na primeira leitura que Deus escolhe homens, pessoas, confere dons e carismas, e institui até mesmo alguns, disse ali São Paulo na carta aos Efésios, como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros como pastores e mestres, e capacita as pessoas para o ministério para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E nessa escolha daqueles que vão edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, o Senhor manifesta a sua misericórdia, escolhendo muitas vezes pessoas bastante improváveis, como é o caso de Mateus, que nos evangelhos também é chamado de Levi, que são nomes correlativos, dentro dos idiomas da época. E tudo isso é a misericórdia de Deus, que é tão grande que escolhe alguém totalmente fora do padrão, para vir a ser alguém que não só vai ser salvo, perdoado, como vai ser alguém que vai edificar. Jesus não passa nas nossas vidas só para a gente ser perdoado ou se sentir aliviado das nossas culpas, mas para que a gente seja verdadeiramente transformado ao ponto de estarmos no número daqueles que vão edificar a igreja, o corpo de Cristo, a vida do próximo. E diz o Evangelho que ele se levantou e seguiu a Jesus. Esse movimento do seguimento da nossa vida atrás de Jesus, para que se cumpra o que está lá no versículo 13 da primeira leitura, carta aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Por que seguir Jesus? Aí disse Paulo lá então assim, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Então a gente segue Jesus para chegar à fé, ao conhecimento de Deus e a uma identificação, ele diz ali, ao estado do homem perfeito, até a estatura de Cristo. Jesus vai nos esticando. Quando a gente aceita a fé, a gente precisa entender que a gente ainda é nanico, que a gente ainda é baixinho, que Jesus é grandão e que ele vai nos esticando até a sua estatura. Deixar de ser pessoa pequena. Essa questão do pequeno a gente usa na vida às vezes. Nossa, fulano é tão pequeno, mas como ela é pequena, como ele é baixo, não é assim? Portanto, andar com Deus significa deixar de ser pequeno, bobo, infantil, não é isso? Até chegarmos à estatura de Cristo, e o nome disso é santidade, Então São Mateus se levantou e seguiu a Cristo e chegou à estatura de Cristo. Ele ficou do tamanho de Jesus. Foi capaz das coisas que Jesus foi capaz, como por exemplo, a morte, o martírio.
E aí nós ouvimos o Evangelho, onde Jesus vai dizer aos fariseus: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Dizendo aos fariseus: olha, Deus está tão mais interessado que vocês consigam ter misericórdia de alguém que é como Mateus, do que nos vossos sacrifícios. Sobretudo a fé judaica dos fariseus, ela era feita de muitos sacrifícios, de muitas práticas de lei, de um legalismo muito grande. E talvez aqueles fariseus se incomodavam tanto com a proximidade de Jesus com os pecadores, porque talvez olhavam e falavam assim: nossa, a gente aqui se sacrificando para guardar o sábado, dar o dízimo, fazer tantos ritos, preceitos, o jeito de rezar. O farisaísmo tinha 613 leis, né? 613, 636, enfim, é mais de 600. E talvez eles olhavam para Jesus, que era tido pelas pessoas também como um homem de Deus, igual os fariseus, e entravam naquela queixa, né? A gente aqui se matando para fazer tudo certo, enquanto que esses... O que adianta? A gente tem uma tendência na vida que é o seguinte: a gente se fere, a gente se magoa quando alguém que a gente gosta não sente raiva de quem a gente sente raiva. A gente se sente até traído. Não é assim? Então você tem um grande amigo, marido e mulher. Marido e mulher. Se o teu marido não tiver raiva, não tiver um ódio escorrendo pelos cantos da boca, igual o mesmo tanto que a senhora tem daquela pessoa, parece que ele está te traindo, não é? Ai dele, se ele fala assim: calma, amor, não fala assim também. Às vezes a pessoa não viu, às vezes, que não viu o quê? Não é? Está defendendo agora. Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou dizendo que o que você está dizendo pode não ser o que você está dizendo. Calma. Os fariseus começaram a pegar a raiva de Jesus, porque Jesus não tinha raiva de quem os fariseus tinham raiva. Eles tinham muita raiva dos cobradores de impostos. E Jesus? Não. Jesus às vezes olhava e falava, talvez para um fariseu: tem tanta coisa que não foi escrita na Bíblia, né? Ah, não sei, numa dessa ele não percebeu, numa dessa ele não viu. Mas coitado, é mais forte do que ele é escravo disso, vamos rezar por ele, vamos ter paciência. Numa dessa, semana que vem vai ter acampamento, ele faz, quem sabe dessa vez ele muda. E os fariseus não tinham paciência com ninguém. Então, como Jesus não odiava quem o fariseu odiava, eles começaram a odiar Jesus. Fala para quem está do seu lado: eu não sou obrigado a não gostar de quem você não gosta. Eu penso diferente de você. Não é? E aí então Jesus olha e fala assim: olha, se vocês entendessem o que está escrito, eu quero misericórdia e não só sacrifício. Até porque, meus irmãos, talvez o maior sacrifício da vida seja ter misericórdia. É fácil ter misericórdia? Tem hora que não é fácil encontrar nem motivo para ter misericórdia de certos miseráveis. Esse é o maior sacrifício. Agir com misericórdia. Agora, o que é agir com misericórdia? O que é ter misericórdia de alguém? Então, primeira coisa, é tirar a mão do pescoço, é tirar esse ódio, é tirar essa raiva, né? E isso só é possível à medida que a gente cresce em alguma humildade, de entender que por mais convicto que eu esteja de alguma coisa, eu posso estar errado. Por mais que eu conclua alguma coisa, pode não ser tudo isso. A ira, a raiva, ela é filha da convicção. Só um convicto consegue sentir raiva. Só alguém extremamente convicto tem raiva, mas a gente pode estar equivocado de alguma coisa. A gente pode não ter enxergado todas as coisas. E aí então, a misericórdia também é convidar, né? Convidar e andar do lado. Foi isso que Jesus fez. Jesus teve misericórdia de Mateus. O que significa essa misericórdia? Convidar e andar com Mateus, não em direção ao que o Mateus quer, porque ele está indo para o lado errado da vida, ele está descendo a rampa do inferno, mas convidar e ter paciência e andar com Mateus, às vezes até na vagarosidade de Mateus, porque todo pecador é lento, em direção ao que é certo. Mas Jesus está dizendo: Mateus, vem comigo, me segue, anda comigo, eu vou com você. Tem jeito a sua vida, eu estou disposto a te ajudar, eu estou disposto a ter paciência com você, mas nós vamos para o lado que eu digo que nós vamos, não para o lado que você acha que tem que ir.
Então, ter misericórdia de alguém não é se submeter ao miserável. Ai, pá, tem que ter misericórdia, né? Ou na prática. Então, pá, tem que fazer do jeito que as mães da catequese acham que tem que ser. Elas não querem carteirinha e elas não querem vir na missa. Tem que ter misericórdia, padre. Ou seja, tem que ser do jeito delas. Só que não, né, Via? Tem que ter misericórdia, amor. Ele é um menino difícil. Cuidado para isso na prática não estar significando assim, ai, amor, vamos deixar fazer o que ele quer. Não adianta mesmo, vamos se render a ele. Ser misericórdia não é bobeira, minha gente. Jesus olhou para aquele homem e o convidou. Ele não merecia aquele convite, ele ia falhar dentro daquele convite. Ou você acha que Mateus ficou santo da noite para o dia? Claro que não. Mas a misericórdia é uma entrega interior para o outro. Toda vez que você precisar se levantar, eu te ajudo a se levantar. Toda vez que você quiser que eu aprove o seu ficar deitado em mim, você não vai encontrar isso. Eu não estou comprometido com a tua queda, eu estou comprometido com o teu levantar-se. Eu não estou comprometido com a tua coletoria de impostos e com o teu banquinho almofadado. Eu estou comprometido em te ajudar a andar. E isso é misericórdia. Nós vamos entender as coisas. E aí olha o que Jesus diz então. São Mateus escreve, né, a sua própria conversão. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Só esse versículo aqui já diz muita coisa para nós. Primeiro, Mateus significa dom do Senhor, dom de Deus. Que nome lindo, né? Dom de Deus. Acontece que o Mateus vivia uma vida, ele era qualquer coisa menos dom de Deus. Ninguém sentia o Mateus como um dom de Deus. Ninguém que se relacionou com Mateus virou as costas e disse, nossa, mas o Mateus é um dom de Deus, porque Mateus era um demônio. Mateus era o Satanás na vida das pessoas. Ele era cobrador de impostos. Sempre que você escuta essa expressão cobrador de impostos na Bíblia, apesar que deveriam haver os cobradores de impostos honestos, mas o que a gente está escutando por cobrador de impostos? Roma tinha suas províncias e ela abriu um concurso público. Ela abria vagas para cobrador de impostos, para cobrar imposto em nome de Roma. Quando um judeu se interessava por isso, os outros judeus já ficavam muito ofendidos, porque os impostos eram altíssimos e desproporcionais. Então, sendo honesto, já era inimigo, já era traidor no coração daquele povo que sofria tanto na mão dos romanos. Tipo, você vai trabalhar para o bandido, cara? Segunda coisa, os cobradores de impostos tinham uma larga liberdade para tirar o seu lucro do próprio imposto. Então, eles terminavam de explorar. Terceira coisa, para fazer isso, Roma dava a eles o direito de acionar a polícia da época, as guardas romanas que tinham ali naquela região, que tinha ali naquela cidade. Toda cidade tinha uma guarda romana, um tanto de soldado romano, que o cobrador de imposto tinha direito de acionar e dizer, ó, seu fulano não pagou o imposto. Nós vamos lá na casa dele levar a mulher dele e os filhos dele embora. O cara já pagou o imposto. Não, mas ele não pagou não, ainda falta me dar aquela vaca que ele tem ainda. E ele ia lá junto com a guarda romana, batia, torturava, levava a criação, levava a produção embora, dividia com o soldado, rachava ali. Então os cobradores de impostos, em sua maioria, eram pessoas muito más. Então o que esse Mateus fez de mal aos outros não está no gibi. Então na boca do povo, Mateus talvez nem nome tivesse, porque quando alguém faz isso com você, você não tem, às vezes a gente perde a capacidade de chamar a pessoa pelo nome, não é isso? Aquela umazinha lá, a mulher que mexeu com seu marido, você chama ela pelo nome? Como é que você chama a pessoa que mexeu com seu marido? Aquela umazinha lá, aquela pá, pé, pi, pó, pu, não tem nem nome mais. Não é assim a vida? Então olha só, esse Mateus já não era mais Mateus, porque ele fez tanto mal para as pessoas, ele nunca foi um dom de Deus para ninguém, ele nunca parcelou e deu desconto para ninguém. Ele nunca olhou e teve dó de um pai de família ou alguém.
Ele, na sua riqueza, no seu império, na sua mansão, ele era capaz de ir lá e falar: então, a gente tinha que acertar aquilo lá, né? Você não quer ir lá acertar? Ele era um saco de homem, ele era chato com força. Fora que ele estava dentro de uma estrutura que permitia muita maldade. Portanto, Mateus já não era mais Mateus, nem nome tinha na boca do povo com certeza. Mas aí então diz o Evangelho: Jesus viu um safado do inferno, um bandido sem vergonha. Jesus viu o quê? Um homem. Um homem. E aqui começa a misericórdia, no olhar. Ver o homem, ver a mulher, ver o humano. É filho de Deus, é criatura de Deus. O pior ser humano, ele é homem, ela é mulher, ele é, somos criaturas de Deus. Jesus olhou para aquele ser desprezível e viu um projeto de Deus, uma criatura de Deus. E isso ninguém muda, nem mesmo o pecado. Viu um homem chamado Mateus, ou seja, esse humano tem nome. Quando ele nasceu, que a mãe dele pariu ele, ela olhou para o marido, que olhou para a esposa: precisamos dar um nome para ele. E enquanto limpava o umbiguinho, como é que vai chamar esse menino? Escolheram o nome Mateus, dom de Deus. Quando nasce um bebezinho e o pai e a mãe, né, precisa escolher o nome. Nesse ato de escolher o nome, se for menino vai chamar, se for menina vai chamar. Existe um ato de amor humano sobre o outro humano. Ou você acha que o pai e a mãe de Mateus, quando colocou o nome dele de Mateus, colocou o nome dele para o nome dele virar na boca dos outros um trauma ou uma desgraça? Claro que não. Quando o pai e a mãe escolheu o nome dele, dom de Deus, foi com aquele profundo desejo de que ele crescesse e fosse uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa de igreja, uma pessoa que servisse as pessoas, os outros, o próximo. A mãe de Mateus nem por um segundo queria ou imaginava que o filho ia virar essa peste. Então o que foi que Jesus viu naquela peste? Viu todo o amor de Deus sobre ele, viu todo o amor do ser humano sobre ele. E Mateus estava fazendo o que com tudo isso? Nada. Ele tinha se transformado numa peste na vida dos outros. E Jesus teve misericórdia de um homem que estava desperdiçando tanto, sentado na coletoria de impostos, né? Sentado no seu pecado, estacionado numa vida medíocre, ainda que no olhar humano ele se considerasse o cara, o rei da cidade. Jesus viu ele não indo em direção ao dom que ele era mesmo, né? Então Jesus vai dizer a ele: segue-me. Jesus o coloca para andar. E sim, é bem possível que nesse segmento de Mateus com Jesus, ao longo de 3 anos, Jesus, vez em quando, chamasse, ou ali sentado com Mateus, falasse: Mateus, como é que foi a sua infância, hein? Você sempre gostou de dinheiro? Como é que era quando você era pequenininho, assim? Você viu o carrinho do amiguinho, pegava o carrinho do amiguinho, roubou a bola da escola, como é que era esse negócio? Conta para mim. Pode ser que ao longo do caminho Jesus conversou sobre o passado de Mateus. A gente precisa conhecer o nosso passado. A gente precisa conhecer as nossas raízes. Mas quando Jesus começa com uma pessoa, sem ficar fazendo pergunta do passado, mas convidando para andar, o que Jesus está nos ensinando, meus irmãos? Que a gente não pode ficar parado no nosso passado. E tenha sido ele bom ou difícil, a questão é se a gente está andando atrás dele. O convite de Jesus para todos nós aqui é: segue-me. E entre nós temos pessoas que tiveram um pai e uma mãe que foram uma bênção, pessoas aqui entre nós que fomos protegidos, bem cuidados, bem amados, pessoas entre nós aqui que viveram uma tragédia a vida toda, família difícil, família pobre, pai maluco, mãe neurótica. Segue-me, anda atrás de mim, aprende de mim as coisas. E não importa o que foi o seu passado, daqui a pouco você vai ter que atender um cliente lá na sua loja, vai ter que conversar com alguém. E não importa como foi seu pai ou sua mãe com você, se você tem filho, daqui a pouco teu filho fala: mãe, Aí se a tua mãe foi maluca quando você era pequeno, ou foi um docinho de coco, não importa. Na sua frente tem um filho falando: mãe, como é que Jesus atenderia isso?
Esse é o segredo da vida, meus irmãos. E sim, ao longo do caminho, talvez a gente precise olhar para trás para entender por que está tão difícil seguir Jesus, mas é para seguir Jesus. O passado de ninguém é desculpa ou motivo para ficar sentado. É isso que Jesus está ensinando. Vai todo mundo andar atrás de mim, inclusive quem não merece. Eu estou aceitando todo mundo para andar atrás de mim. E aí, vez em quando, talvez a gente converse o porquê é que andar atrás de mim está te custando tanto, quando para o outro às vezes até está fácil. Aí talvez valha a pena, porque quando eu entrei na adolescência, tudo bem, todo mundo tem uma história. Todo mundo precisa se perceber, desde quando é assim, por que é assim. Agora a questão é, você quer andar ou quer conversar? Jesus não tinha muito tempo para ficar conversando com as pessoas, ele andava, ele ensinava a viver. E Mateus, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, por ação do Espírito Santo, mas ele correspondeu a isso. Ele se levantou, diz ali o Evangelho, se levantou e seguiu a Jesus. Ficou em pé, aceitou e seguiu Jesus Cristo. Para o resto da vida ele seguiu Jesus. E foi chegando à estatura de Jesus, ao ponto de se transformar num homem santo, ao ponto de dar a vida, ao ponto de edificar a igreja, de escrever o Evangelho. E aí então Mateus já começa a fazer uma primeira coisa que é sinal de que a gente experimentou algo de Jesus na nossa vida, que é o desejo de dividir isso com alguém. Deus é amor. Se eu experimentei Deus, eu começo a ter atitudes de amor. E uma das grandes atitudes de amor, da misericórdia para com o próximo, é possibilitar que ele se encontre com Jesus. É querer que ele conheça Jesus. Primeira coisa que Mateus vai fazer, versículo 10. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos, amigos dele tudo, muitos cobradores de impostos. Eram os amigos que ele tinha. Ele era do boteco, ele tinha amigo no boteco, entendeu? É os amigos que ele tem. Muitos cobradores de impostos e pecadores. Porque você acha que Mateus andava com que tipo de gente? Andava com a galera da bagunça, né? Era o mundo dele, o dinheiro e a festa, as intrigas, as negociatas. Ele só andava com gente que não valia a pena. Vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Então o que Mateus fez? De imediato, Mateus sentiu um desejo de que o que aconteceu naquela tarde, e estava acontecendo naquele dia, dentro do coração dele. Talvez Mateus passou esse dia todinho com aquele choro amarrado na garganta. Talvez Mateus passou o dia todinho com o coração meio quente, meio apertado por dentro. Talvez Mateus passou o dia todo lembrando de coisas que ele fez e segurando para não chorar na frente dos outros. Mateus estava dentro daquela experiência da misericórdia. E o que ele pensou junto com tudo isso? Ele sentiu um profundo desejo de que Jesus fizesse isso por mais gente. Ele sentiu um profundo desejo de que mais gente sentisse e vivesse isso. E ele amou Jesus, amou as pessoas. E então o que ele fez? Ele deu um jeito de participar disso, de possibilitar isso. Mateus não disse assim: eu não me sinto pronto, eu sou tímido. Não estava pronto, talvez até fosse tímido, mas acima disso ele amou Jesus Cristo, ele amou as pessoas. E aí o que ele, Mateus, podia fazer? Ele podia dar uma janta. E pela primeira vez, talvez, Mateus deixou de ser sovina, mão de vaca e muquirana. Ele promoveu e patrocinou um banquete bem grande. Diz ali que foram muitos cobradores de impostos, foram muitos pecadores e foram os fariseus também. Nesse banquete que Jesus e os discípulos, um banquete típico da época, se fazia com as portas e os portões abertos e a cidade toda podia ir lá. Olha o costume daquele povo, o povo é doido também. Olha o costume que eles tinham: você convida alguém, dá um jantar a alguém. Então Mateus aqui nessa noite, ele está honrando Jesus, e a cidade toda está sabendo. Lá na casa do Mateus hoje vai ter uma janta em honra a Jesus. Era muito comum na época fazer isso, ter um convidado e promover para ele uma festa.
para expressar amizade, amor, carinho, gratidão. E aí todo mundo está convidado para ir, vai quem quer, porque o portão fica aberto, vai quem quer. Então senta-se à mesa, tem os convidados e tem o pessoal que fica em pé atrás assistindo. Você já imaginou você ser convidado para ir jantar na casa de uma pessoa e ter plateia? E as pessoas ficarem em pé, assistindo? Mas, pois é, nessa época tinha esse tipo de maluquice. Mas em todo caso, tinha muita gente ali. Mateus gastou muito dinheiro naquela noite, ele não gastou pouco. Pela primeira vez, o homem que só juntou dinheiro, ganhou dinheiro, enfiou a mão no bolso e fez algo para os outros. Olha a conversão acontecendo de modo prático. Ele amava ter um pouquinho mais de dinheiro, mão de vaca, sovina. Você sabe que o rico é uma tragédia. Você vai na casa do rico, bem conversadinho, ele te leva, parece que é para mostrar aquela cozinha que vale mais que a tua casa e os filhos junto. Aí te serve uma água, com aquelas geladeiras que parece um painel de carro. Você não sabe onde é que vai sair a água aí, né? Elas gospem até gelo. Vai na casa do pobre, você toma café, come bolo, não é isso? E ainda vai embora levando uma muda de samambaia. Verdade ou não é? E a gata criou, e ela, você fala assim, não quer levar um gato? Não, tem um gato. Não gosto de gato, mas criou cachorro também. Você toma café, come, verdade ou não é? Come bolo, leva uma garrafada de algum remédio para sinusite, alergia da criança que ele tem, e ainda te oferece uma muda de planta, e se deixar leva um gato. Você leva um gato, você volta abastecido, verdade ou não é? Ainda faz a tapaorzinha também, não quer levar para jantar, padre? Pela primeira vez essa criatura está saindo de si. E está usando a inteligência, né? Como é que Jesus vai encontrar meus amigos vão encontrar Jesus? Na igreja? Nem eu ia ainda até ontem, então não é na igreja. Numa janta. Mateus entendeu que ele precisa participar da salvação dos outros. Mateus entendeu que ele precisa cooperar com Jesus. E é isso que ele faz nesse evangelho. E aí vem os fariseus, né? Quem que é o fariseu, gente? Fariseus somos nós. Fariseus somos nós que gostamos de religião. Louvado seja Deus por isso. Fariseus somos nós que gostamos de igreja. Louvado seja Deus por isso. Fariseus somos nós que andamos certinho na vida. Louvado seja Deus por isso. E qual é a tentação própria de quem gosta de igreja, religião e não faz nada errado? Qual é a nossa tentação? Ser ruim. Essa é a nossa tentação. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus disse assim aos fariseus: em verdade eu vos digo, as prostitutas, faz assim comigo, eca, que nojo, faz assim comigo. As prostitutas, fala, Deus me livre e guarde, Jesus. E os cobradores de impostos, faz assim comigo, está amarrado. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Qual é a tentação das prostitutas? A prostituição. E Jesus disse assim: tem prostituta que está mais perto de Deus do que vocês, fariseus. Quer dizer que está certo ser prostituta? Não. Qual é a tentação de um cobrador de imposto? O dinheiro, a bagunça. E Jesus disse aos fariseus, às pessoas que gostavam muito da religião, do sagrado, e de se sentir com a consciência em paz, porque hoje eu fiz tudo certinho. Minhas rezas, minhas coisas. Tem prostituta te precedendo, ou seja, está na frente. Prostitutas vão entrar primeiro no céu do que vocês, porque vocês não são prostitutas nem prostitutos, mas vocês são ruins de coração. Vocês são duros demais, legalistas demais, intolerantes demais, distantes demais. Não é prostituta, mas também que a prostituta morra. Não mandei ser prostituta, vagabunda. Isso é o retrato de muitos de nós, meus irmãos. Isso é o retrato de muitos de nós.
prostitutas vos precederão. E aí então, os fariseus estão lá, e esses fariseus é uma imagem nossa. Essa é a nossa tentação. Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Dá até para entender um pouquinho da pergunta e do medo, tipo, será que Jesus não está bagunçando o coreto? E aí agora todo mundo acha que a vida que o Mateus leva está certo, porque Jesus também foi lá, né? Mas veja, Jesus escuta essa pergunta e vai dizer a eles: eu como com eles porque quem tem saúde não precisa de médico, e eu sou remédio. Mas os doentes precisam do médico. Veja, Jesus, com uma elegância muito grande, falou para todo mundo, inclusive para o Mateus, quem era o Mateus. É que eu estou aqui na casa do Mateus, eu fui lá assim, é que ele é doente, né, Mateus? Jesus não protegeu Mateus da crítica dos outros. Jesus não foi advogado de Mateus. Não, o que ele faz nem é tão grave, não é isso. Mas Jesus está dizendo: ele é doente, ele precisa de médico e eu sou o médico. Ele é doente, ele precisa de remédio e eu sou o remédio. Veja, meus irmãos, a gente pode conviver com todo mundo, a gente pode passar perto de todo mundo, a gente pode até mesmo ir jantar na casa de quem você quiser, está tudo bem, desde que você entenda o propósito daquilo. Jesus não foi na casa do Mateus montar um esquema com Mateus. Jesus tinha dó de Mateus. Jesus tinha um amor por Mateus, e Jesus sabia assim: se o Mateus me escutar, ele muda. Se o Mateus me entender, ele fica bom. Jesus entrou na casa de muitas pessoas e Jesus não mudou. A Bíblia relata só o sucesso. Mas vai saber em quantas outras casas Jesus também não foi jantar e não deu certo a estratégia. Será que Mateus foi o único cobrador de impostos com o qual Jesus se sentou? Talvez Jesus se sentou com muitos outros, comeu, conversou, contou parábola, explicou o reino de Deus, e o sujeito falou: Jesus, eu vou pensar, qualquer coisa semana que vem eu apareço, e o cara não apareceu. Não pense você que todo anzol que Jesus jogou voltou com peixe, não foi assim. Como não é assim na nossa vida também, como não é assim na igreja também. Não pense você que toda bola que Jesus chutou entrou no ângulo, gol! Jesus acertou a trave muitas vezes. O ser humano é difícil. Mas por que Jesus tinha proximidade com todo tipo de gente? Porque Jesus estava sereno, seguro, certo de quem ele era. Jesus nunca negociou os valores dele. Jesus sempre foi firme. É por isso que ele come com os pecadores também, porque Jesus não tem medo dos pecadores. E esse é um desafio para nós, né? Às vezes a gente se aproxima das pessoas e a gente vai ficando igual às pessoas. Não é assim? Depois que começou a andar com aquele menino ali, desandou. Não é assim? Jesus começou a andar com aquele menino e não desandou. Por quê? Porque Jesus tinha clareza de que aquilo que Mateus fazia e vivia não era bonito, era doente. Nosso problema, meus irmãos, é que a gente não consegue identificar as coisas como elas são. Então você é todo fiel à tua mulher, exemplo, bem cabeludão. Você começa a andar, jogar bola, participar de uns grupos de WhatsApp, porque imagina, né? Você precisa saber 24 horas por dia as fake news do seu candidato. Então você fica dentro de uns grupos de zap que tem outras coisas lá. E aí você começa a andar com uns homens que não é lá muito fiel. A tentação você até acha isso uma doença, no sentido de pecado. Daqui a pouco você começa a falar assim: mas todo mundo faz, né? Não é fácil, né? Tem mulher que é muito azeda mesmo. Aí você começa a achar que não é doença aquilo, que não é pecado, que não é feio, que não é baixo. Você começa até a achar que cara esperto, rapaz. Olha, ele faz e ninguém descobre. Acho que vou fazer um curso com ele para aprender a bandidagem dele. Jesus nunca mudou. As pessoas, e nem foram todas, é que mudavam ao encontro com Jesus. Ele é um doente. E aí Jesus então vai dizer para Mateus: Mateus, aprendei pois, meu filho, a honestidade, aprendei pois a humildade. Você já tem um monte, ainda quer pegar dos outros. E Jesus vai dizer à prostituta: minha filha, aprendei pois o que é sossegar o facho, né, meu anjo? Aumenta o tamanho dessa saia, vai rezar um pouquinho. Deixa de ser fogosa, carente, eu não sei. E Jesus vai dizer para o outro: aprendei pois o que significa paciência, soldado romano. Para de matar, de espancar os outros.
Mas e para nós que estamos na igreja? Nós não temos que aprender nada? Aprendei, pois, fariseu, o que significa quero misericórdia, e não só os sacrifícios da religião, misericórdia com os doentes. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E isso é misericórdia, chamar o pecador, apostar uma ficha no pecador. Por isso, meus irmãos, nós precisamos rezar e em cada Eucaristia pedir a Deus que renove o nosso coração a capacidade de amar. Porque pode ser que de tanto bater na trave, a gente olhe para um pecador e já não tenha mais vontade de chamar ele para nada. Melhor que ele fique lá. Não é assim que às vezes o coração de muitos de nós está? Eu já apostei minhas fichas, de cada 10 sementes que eu lanço, 1 ou 2 dá fruto. Você quer saber? Vou me aposentar de lançar semente. A gente perde a capacidade de apostar, não é assim? Ah, padre, não adianta, não funciona, é assim mesmo, aí some tudo, vai tudo embora, fazer para quê? Jesus veio chamar os pecadores. E é possível que a maioria dos pecadores que ele chamou não foi com ele. Mas até o fim ele chamou o pecador. Até na cruz, como é que Jesus terminou a vida dele? Convertendo um pecador. Na cruz. Converteu o bom ladrão na cruz. Mas por isso, meus irmãos, vamos pedir hoje nessa Eucaristia a graça da gente se levantar, seguir Jesus até a estatura de Cristo. Mas a graça também, meus queridos, da gente conseguir continuar amando, continuar chamando. Pode ser que muitos de nós estejamos desiludidos do outro, desiludidos da misericórdia, e talvez dentro dessa tentação de se apegar apenas nos nossos sacrifícios, de acordar cedo, de rezar todo dia, do nosso sacrifício às vezes, de opa, se eu não rezar esse terço agora, eu não rezo o terço mais hoje, então é sacrifício. Mas Deus quer que nisso a gente aprenda a ter misericórdia das pessoas, de quem erra. E vamos rezar hoje por todos aqueles que não estão sendo um dom de Deus. Rezar hoje por todos aqueles que estão sendo tão diferentes do amor que receberam. Mateus recebeu o amor de Deus, recebeu um nome bonito, estava jogando tudo fora. E vamos rezar por nós mesmos também, porque todos nós somos convidados a ser um dom de Deus para o outro. Mateus não estava sendo por uma fraqueza que ele tinha, poder e vaidade. Talvez você e eu não estamos sendo um dom de Deus para o próximo, por causa do quê? O que me impede de ser um dom na vida do outro? Qual é o demônio que me fere e eu não sou um dom na vida do outro? Para alguns é dinheiro, para outros é sexo, para outros é ignorância, ódio, ira. Talvez para outro, o que impede de ser dom de Deus para o seu próximo é a tristeza, a melancolia, o desânimo. Como é difícil conviver com gente assim. Cada um de nós sabe, ou pelo menos deveria saber, por que é que eu não sou um dom, sou um peso. Deus nos chamou para ser um dom. E a misericórdia dele é tanto que se eu estiver sendo um peso, mesmo assim ele me chama para ser um dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e rezar nossa oração da Quaresma de São Miguel. Nos voltemos para a imagem de São Miguel e nós queremos, São Miguel, proclamar isso. Quem como Deus, ninguém como Deus. Na vida de Mateus, vai apresentando quem é Mateus na sua vida hoje. Pode ser um filho, um amigo, um conhecido, o seu pai, a sua mãe. Quem é Mateus? E nós vamos proclamar isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel, nós estamos rezando por pessoas e que eles possam ouvir Jesus que passa na vida e diz: levanta-te, segue-me. São Miguel, nós queremos rezar agora por nós mesmos. Eu também preciso me levantar e seguir. São Miguel, nós queremos rezar por nós para que possamos amar Jesus e o próximo e fazer parte da salvação da vida dos outros também. São Miguel, nós queremos rezar e pedir a graça
de reconhecer que somos e estamos doentes em algumas áreas da nossa vida e que necessitamos de remédio e médico. São Miguel, nós queremos pedir a graça de reconhecer e acolher Jesus no Evangelho, na oração e na Eucaristia, como médico e remédio daquilo que me faz um ser humano doente, um homem, uma mulher doente. São Miguel, nós queremos rezar e pedir a graça de aprendermos a ter misericórdia. São Miguel, nós queremos rezar hoje e pedir a graça de não nos cansarmos da misericórdia. Vai apresentando talvez o cansaço que você está sentindo de rezar, o cansaço que você sente de perdoar. Vai apresentando talvez o cansaço que você sente de saber que tem que amar, ter paciência, mas a cabeça às vezes trai os pensamentos, os raciocínios. Pessoas que estão cansadas de ter paciência, cansadas de rezar, cansadas de esperar, São Miguel, que o Mateus finalmente se levante e ande. Mas quem como Deus, ninguém como Deus para restaurar a força do nosso coração, a força da nossa inteligência, a força da nossa alma. Quem como Deus, ninguém como Deus para renovar a força da nossa oração. E nós queremos pedir, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra o mal e o pecado, que vem fazer do Mateus, que vem desfigurar aquilo que Mateus foi chamado a ser. Protege-lhe, São Miguel, a nós e os nossos, das tentações, das ilusões. Protege, São Miguel Arcanjo, nós e os nossos, do espírito maligno, do pai da mentira que nos desfigura. Defendei-nos, São Miguel, no combate, nas tentações, nas provações, no dia de hoje, dos perigos também, dos acidentes. São Rafael Arcanjo, nós oramos pelos doentes, que haja cura no coração, na mente, no corpo de quem hoje está enfermo, seja em qual área for da vida. São Gabriel Arcanjo, força de Deus através do anúncio da palavra, que os surdos possam ouvir. Que no dia de hoje, São Gabriel, inteligências e corações possam se abrir à voz de Deus que grita, que ecoa, para que todos possamos ouvir Jesus que chama. São Miguel, nós queremos pedir a cura da nossa cegueira. Quantas vezes nós não estamos vendo o olhar de Jesus sobre nós? Quantas vezes nós nem nos sentimos olhados por Deus? E com todas as nossas intenções particulares que a gente traz nesse dia, nessa quaresma de São Miguel, quem puder se ajoelhar, se ajoelha, e vamos rezar juntos as orações da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória,
rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Acolhei, Senhor Jesus, nossa prece, nossa oração. Pela intercessão de São Miguel, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.